Vamos imaginar um cenário. Um estudante do 10º ano, Filipe Cordeiro, está de tal forma frustrado com a matemática que um dia decide. Pronto, chega. O que é que ele faz? Sobe ao prédio mais alto da cidade e, num gesto assim dramático, atira a disciplina pela janela. Literalmente. A disciplina. A disciplina. E lá embaixo, os colegas, em pânico, começam a correr para tentar, e cito, salvar a matemática. Parece o início de um filme de ação. Mas felizmente isto não aconteceu a sério. Não, claro que não. Este cenário é, na verdade, o ponto de partida de um problema de matemática sobre funções quadráticas. Foi criado para uma turma de um curso profissional. A história é o motor para o cálculo. Exatamente. E é essa ligação que vamos analisar hoje a fundo. Temos 3 fontes: o vídeo que conta esta história, o enunciado do problema em si e um documento que explica a filosofia por trás desta metodologia de ensino. A nossa missão, então, é perceber como é que esta abordagem criativa, que transforma uma parábola num resgate dramático, funciona como uma ferramenta de ensino. Vamos a isso. A história começa com a angústia do Filipe. As fontes dizem que ele estava zangado com a matemática, e é essa emoção que põe tudo em movimento. Sim, e depois há o grito de um colega, o Gonçalo Pereira, que grita: "Oh não!" De repente, a coisa ganha urgência. E o mais interessante é que os outros alunos não ficam só a ver. Eles organizam-se em grupos no passeio para tentar apanhar o objeto que está a cair, tornam-se parte do problema. E a forma como eles se organizam é a chave de tudo. Não é nada aleatório, pois não. Não, de todo. A narrativa dá-nos pequenos detalhes sobre cada um. O Daniel Sousa ficou mais perto do prédio porque tem um problema no joelho e não podia correr muito. Certo. A Francisca Antunes, que estava ao telemóvel, um bocado distraída, ficou um pouco mais longe. Depois a Sofia Tenreiro, que correu bastante, e o Rafael Silva, que foi quem correu mais, aparentemente estava com medo de perder a sua disciplina favorita. Espera lá. Então, esses pormenores, que parecem só para dar cor à história, o joelho do Daniel, o telemóvel da Francisca, têm um propósito matemático. É essa a minha pergunta. Não são só detalhes para tornar a coisa mais engraçada. Olha, essa é uma ótima observação. E é aí que está o gênio da abordagem. Esses detalhes estão a disfarçar as variáveis matemáticas. Como assim? Isto, psicologicamente, baixa as defesas do aluno. Ele não está a olhar para um gráfico com pontos A, B, C e D. Está a seguir uma história sobre colegas. A posição de cada grupo no passeio corresponde, na verdade, a um possível ponto de interseção no eixo do X. Ah, o sítio onde a matemática podia aterrar. Exato. Em vez de coordenadas abstratas, o problema dá-nos o Daniel, a Francisca, a Sofia e o Rafael. Isso muda tudo. De repente, resolver o problema é também descobrir quem é que conseguiu salvar a disciplina. Ok, temos este drama todo. E a matemática, onde é que entra? É agora que a transição acontece. A trajetória de um objeto lançado ao ar, como a matemática, segue a forma de uma parábola. Descrita por uma função quadrática, nem mais. E o problema, de forma muito inteligente, não dá só uma trajetória, apresenta 4. Uma para cada grupo de alunos. Basicamente diz: aconteceu uma destas 4 coisas. A vossa missão é descobrir qual trajetória pertence a qual grupo. Então, existem 4 futuros possíveis para a matemática, cada um com a sua equação. E os alunos têm de fazer a correspondência. Mas o que é que faz com que as trajetórias sejam diferentes? O Filipe lançou a disciplina de 4 maneiras. Essa é a pergunta certa. O que muda em cada uma das 4 equações é um número que a multiplica ao x ao quadrado. Podes pensar nisso como o efeito ou a força que o Filipe aplicou. Um efeito diferente. Sim, um efeito diferente cria uma parábola mais aberta ou mais fechada. Na prática, isso faz com que o objeto aterre mais perto ou mais longe. Uma parábola mais fechada é um voo curto, aterra perto de Daniel. Uma parábola mais aberta, um voo longo, lá para o pé do Rafael. Estou a ver. Portanto, os alunos não têm de decorar as equações, mas sim perceber o que é que a diferença entre elas significa na história. As fontes também falam de uma pergunta sobre um número que é igual em todas as equações, o número 20. Sim, essa pergunta é fundamental, porque ancora a abstração na realidade da história. O problema pergunta: o que representa o número 20 no contexto do problema? Matematicamente, numa função quadrática, o termo independente é onde o gráfico corta o eixo do y. Uma definição abstrata. Mas aqui, o que é o 20? A altura da janela. Exato. É a altura inicial, em metros, de onde o Filipe atirou a matemática.
De repente, um conceito matemático tem uma dimensão física, a altura do prédio. Isto é brilhante. E depois dos alunos fazerem estas ligações, a história avança. E vem a grande revelação. O clímax narrativo. O enunciado diz: sabendo que a matemática acabou por cair em cima da cabeça do Daniel Sousa. Isto é mais do que um final para a história, certo? É a peça de informação crucial que transforma o exercício. Esta revelação elimina logo 3 das 4 possibilidades. A trajetória correta é a do Daniel, o rapaz do joelho que estava mais perto. E a partir daqui as perguntas mudam. Completamente. Deixam de ser sobre hipóteses e passam a ser sobre investigar o que realmente aconteceu. É aqui que acontece o tal momento ahá. Em vez de uma instrução fria, tipo calculo o vértice da parábola, a pergunta é algo como: consegues descobrir a altura máxima que a matemática atingiu antes de acertar do Daniel? Exatamente. E a beleza disto é que o procedimento matemático, que é encontrar a coordenada y do vértice, ganha um propósito narrativo. Os alunos não estão a aplicar uma fórmula que decoraram. Estão a investigar o ponto mais alto da trajetória do objeto que caiu em cima do colega. Precisamente. A estrutura imita um método de investigação. Tínhamos várias hipóteses, as 4 funções, depois surge uma prova decisiva, o objeto caiu no Daniel, e isso foca a investigação. O aluno deixa de ser um calculista para ser um investigador a resolver o caso do cordeiro. E, pelo que percebi das fontes, esta abordagem não é um caso isolado. Faz parte de um projeto pedagógico maior. Um projeto com um nome que agora faz todo o sentido. Cálculo sob investigação. O nome diz tudo sobre a filosofia, não é? A ideia é enquadrar a matemática como uma série de mistérios que precisam de ser resolvidos com cálculo e raciocínio lógico, como numa série policial. E a criatividade não se fica por aqui. Os nomes dos outros problemas são fantásticos. Há um chamado 00pi, o agente irracional, que é um mistério com o Sherlock Holmes. Outro é Deus versus Mátema, sobre um aluno desafiado a encontrar um sítio no universo onde a matemática não exista. E a lista continua. Há um que me fascina particularmente. Qual deles? Chama-se a Guerra dos Tornos. Aparentemente, transforma a resolução de uma simples equação do primeiro grau numa batalha épica, com dragões, magos e reis. Uma batalha com dragões para explicar uma equação? Como é que isso pode funcionar? Parece uma loucura. Eu confesso que também nunca pensei ouvir propriedade distributiva e dragões na mesma frase, mas quando se percebe a explicação faz todo o sentido. Então, Imagina que um dragão é um número que está fora de um parênteses. Dentro do parêntese num castelo estão os soldados, que são os termos da equação. ok. Para derrotar os inimigos, o dragão não pode atacar só o primeiro soldado. Ele tem de atacar cada um dos soldados lá dentro com o seu fogo. O fogo é a multiplicação. Ah, é uma metáfora visual para a propriedade distributiva, para nunca te esqueceres que tens de distribuir o ataque por todos os termos. É isso mesmo. Cria-se uma imagem mental que provavelmente fica para sempre. Já não é uma regra abstrata, é uma tática de batalha. Incrível. Então, por trás destas histórias todas, qual é a filosofia de ensino que une o projeto CSI Matemática? O documento que serve de base ao projeto, a narrativa matemática como ferramenta pedagógica, explica isso muito bem. O objetivo principal é uma mudança de paradigma. Mudar de quê para quê? Sair de uma aprendizagem passiva, aquela que o autor descreve como o ciclo de ouvir e praticar, para uma aprendizagem ativa, baseada em fazer, argumentar e discutir. Fazer, argumentar e discutir. Isso soa a uma sala de aula muito mais dinâmica. E barulhenta, provavelmente. Exatamente. O aluno não está ali só para receber informação e replicá-la. E isso, claro, implica uma mudança no papel do professor. De que forma? O documento fala em reinventar o professor. Ele deixa de ser o detentor do conhecimento para se tornar um instigador dos alunos na instigante aventura do conhecimento. Ou seja, em vez de ser o sábio no palco, passa a ser mais um guia ao lado. Precisamente. Menos alguém que debita a matéria e mais alguém que lança um desafio e diz: ok, temos este mistério para resolver. Como é que vamos fazer isto juntos? A ideia é apresentar a matemática com encanto e simplicidade. Mostrando-a como uma ciência cheia de atrações e de faces pitorescas. É o oposto da imagem cinzenta e rígida que muita gente tem. E ainda há outra camada nisto. As fontes mencionam a intenção de adaptar estas narrativas a peças de teatro. A sério? Levar a Guerra dos Tornos para o palco. A ideia é essa.
E isso reforça a ligação entre a matemática e outras artes, a literatura, a música, a expressão dramática. Mostra que o pensamento lógico e a criatividade não são opostos. São complementares. Imagina o impacto. Os alunos não só resolvem o problema no papel, mas vivenciam a história, encarnam as personagens, os conceitos. A aprendizagem torna-se física, emocional. Então, se juntarmos tudo, qual é o impacto real desta abordagem? É óbvio que pode mudar a percepção de uma disciplina que, para muitos, é uma fonte de ansiedade, como foi para o nosso Filipe. O que está em jogo é criar uma relação com o conhecimento que seja mais positiva e, acima de tudo, duradoura. E é aqui que entra um conceito muito poderoso que o criador do projeto, o professor Sérgio Machado, menciona: a ideia de deixar uma pegada pedagógica. Uma pegada pedagógica. Gosto disso. Sugere que o objetivo vai muito além da nota no teste, é sobre o que fica para a vida. É essa a intenção. Ele diz que quer, através deste dinamismo, gravar uma nova pegada pedagógica naqueles que com ele queiram aprender matemática. E ele conclui o raciocínio com uma metáfora que, para mim, resume tudo de forma brilhante. E qual é? Mais importante do que perceber como funciona a fechadura é desfrutar do jardim para além da porta acabada de abrir. Uau, isso é muito forte. Vamos lá desconstruir isso. Perceber como funciona a fechadura seria dominar a técnica, os cálculos, as fórmulas. Exatamente. É a parte mecânica, o procedimento. É essencial, claro. Não se abre a porta sem saber mexer na fechadura. Mas o erro de muito ensino tradicional é tratar a fechadura como o objetivo final. E não é? Não. O objetivo não é ser um especialista em fechaduras. O objetivo é desfrutar do jardim. O jardim é o que a matemática nos permite ver e fazer. É a beleza das estruturas, a capacidade de resolver problemas do mundo real, a nova forma de compreender o universo. O jardim é o porquê. A técnica, a fechadura, é a ferramenta que nos dá acesso a algo muito maior, mais belo. E o que o projeto CSI Matemática faz é mostrar aos alunos um vislumbre desse jardim desde o início. Dá-lhes uma razão para quererem aprender a mexer na fechadura. O esforço ganha um propósito claro, motivador. E isso leva-nos a uma reflexão final. A história do Filipe a atirar a matemática pela janela mostra que uma boa narrativa pode pegar num tópico visto como árido e torná-lo não só compreensível, mas memorável. A questão que fica é esta: se uma história sobre um objeto em queda pode eliminar um conceito como as funções quadráticas, que outras áreas do nosso conhecimento, sejam elas profissionais ou pessoais, poderiam ser completamente transformadas e dominadas se aprendêssemos a enquadrá-las não como um conjunto de regras a memorizar, mas como uma história à espera de ser contada.